Dando continuidade ao capítulo 3, vamos agora para a parte 2. Vamos apresentar o conteúdo. Câmara de transporte. A Câmara de transporte tem a responsabilidade de comunicação entre os processos finais de uma mensagem inteira. A transmissão é feita pela camada de rede, através de pacotes individuais. Já vamos ver na sequência o que significam esses pacotes. A camada de rede não presume que exista qualquer relacionamento entre os pacotes. É a camada de transporte que garante a integridade e a sequência de entrega dos pacotes de uma mensagem completa. Então, dentro de uma mensagem, nós temos envolvida a camada de transporte e temos a camada de rede. A rede vai fazer a comunicação, né? Ela vai levar esses pacotes, dito pacotes, tá? Que foram administrados, vamos dizer assim, pela camada de transporte. Bom, o que é pacote, o que é segmento, o que é datagrama? Pacote é o termo genérico utilizado para referenciar fragmentos de mensagens enviadas entre a origem e o destino. A mensagem nunca é enviada por inteiro, ela é fragmentada, ela é partida, tá? Entre a origem e o destino. Quando estamos nos referenciando a um pacote, na camada de transporte, usamos o termo segmento. Então, o pacote é o termo genérico. Quando ele está na camada de transporte, né, nós chamamos de segmento. Quando estamos referenciando a um pacote na camada de rede, utilizamos o termo datagrama. Então, temos o pacote, que é o genérico, segmento, quando ele está dentro da camada de transporte, e datagrama, quando ele está dentro da camada de rede. Como é que se dá a comunicação? Na origem, a camada de transporte faz a conversão das mensagens que recebe de um processo de aplicação e ela transforma essas mensagens em pacotes de camada de transporte. Então, chamando de segmentos de camada de transporte. As mensagens da aplicação são fragmentadas em partes menores. Elas nunca são enviadas no todo. E, então, é adicionado um cabeçalho da camada de transporte para cada uma dessas partes para criar o segmento de transporte. Então, a mensagem é partida e é adicionado um cabeçalho em cada um desses pedaços. A camada de transporte passa o segmento para a camada de rede, no sistema final remetente, onde ele é encapsulado em um pacote de camada de rede. Então, ele passa a se chamar agora de datagrama e ele é transmitido ao destinatário. Então, não é um processo simples, né? Vocês estão notando que é um processo, vamos dizer assim, não vou dizer complicadinho, né? Mas ele tem a sua dificuldade, né? Ele é um processo que requer uma certa atenção para que a gente possa entender. Protocolos da camada de transportes orientados e não orientados à conexão. Não orientado à conexão, trata cada segmento independentemente como pacote e realiza a entrega à camada de transporte no equipamento destinatário. Tá? Orientado à conexão, tem a responsabilidade de estabelecer uma conexão de forma virtual com a camada de transporte do equipamento de destino, ou seja, do outro lado da minha comunicação, né? Antes de começar a transferir os pacotes de dados. No momento em que todos os dados tiverem sido transferidos, essa conexão se encerra. UDP, User Datagram Protocol. É um protocolo de transporte do tipo sem conexão e não confiável. Não adiciona controle algum ao serviço de entrega IP, com exceção do fato de realizar a implementação da comunicação entre os processos, no lugar da comunicação entre hosts. A verificação de erros é implementada de maneira muito limitante. Então, esse protocolo é fraco. Apesar das limitações, o UDP é um protocolo muito simples e apropriado para mensagens pequenas, onde, vamos dizer assim, o risco de perda de informação é muito pequeno. Então, eu sugiro que vocês leiam com atenção as páginas 15 a 17, né? A configuração ali é apresentado na apostila, a configuração de um UDP, desse protocolo. TCP, Transmission Control
Protocolo, nós já vimos, né? Vamos aprofundar um pouquinho mais o conhecimento, né? Ele tem como objetivo proporcionar a transferência confiável de dados, ao contrário do UDP. Necessita contar com alguns conceitos como detecção de erros, retransmissão, temporizadores e campos para números de sequenciação e de reconhecimento. Antes que um processo de aplicação possa ter seu início no envio de dados a outro, né, a outro ponto da rede, né, esses dois processos devem, antes de tudo, realizar uma apresentação. Então, o meu computador, ele faz uma apresentação com outro servidor ou com outro computador, ou seja, devem fazer o envio de alguns segmentos preliminares, um ao outro, para o estabelecimento de parâmetros da transferência de dados propriamente dita. Então, nunca, vamos dizer, no caso do TCP, já não, o meu computador não sai transferindo a minha informação diretamente, né? Primeiro vamos dizer assim, uma apresentação entre os dois pontos da comunicação. Então, nova sugestão, né? A formatação do TCP se encontra nas páginas 17 a 19 do capítulo 3, tá? Então, eu sugiro que vocês leiam também como é que se dá essa formatação. Estabelecimento e finalização de conexão TCP. Primeiro passo, a parte cliente do TCP envia um segmento específico TCP ao lado servidor do TCP, ou seja, eu envio, o meu computador envia, né, um segmento específico para o outro servidor. Passo 2, o hospedeiro servidor envia um segmento de aceitação ao TCP cliente. Então, eu recebo de volta, né, um segmento de aceitação. Olha, aceito, né, que vem uma mensagem. Passo 3, cliente recebe a aceitação, recebo eu a aceitação e envio outro segmento ao servidor confirmando a conexão. Estabelecida essa conexão, começa então o envio de dados. Qualquer um dos dois processos que participam de uma conexão TCP está apto para encerrá-lo. Tanto eu posso encerrar a comunicação, quanto o servidor, né? O outro servidor pode encerrar a comunicação. O TCP faz controle de fluxo, indicando aumento ou redução, né, de fluxo conforme o congestionamento. Quando encerrada a conexão, os recursos, ou seja, os buffers, as variáveis, todos os devidos hospedeiros, eles são liberados. Tá? Então, sugiro novamente uma leitura da página 20 para maiores detalhes sobre os passos acima, que eles foram muito reduzidos aqui, foram muito simplificados. Tá? Então, sugiro que vocês leiam no capítulo 3, página 20, né, os maiores detalhes sobre os passos, esses 3 passos acima. Camada de rede, qual é a sua função? Numa transferência de arquivos, a camada de rede do computador H1, que é o meu, agarrará os segmentos da camada de transporte, encapsulará, nós já sabemos disso, né, que ele vai encapsular, cada segmento em um datagrama, então ele transforma aqueles segmentos em datagramas, e só então começará a trajetória dos datagramas até chegarem ao seu destino H2. Endereços públicos e endereços privados. O que são endereços públicos? O que são endereços privados? Um domínio com endereços privados está relacionado a uma rede, na qual seus endereços somente possuem significados para equipamentos e dispositivos que fazem parte dessa rede. E eles não são autorizados na internet. Eu posso ter uma rede local dentro da minha empresa, né, e essa minha rede local tem endereços privados, mas que não são reconhecidos na internet. Endereços públicos são de unicidade global, ou seja, endereços públicos eles são reconhecidos na rede, na internet. Existe uma tabela chamada NAT, Network Address Translation, que realiza a atribuição a cada empresa um único endereço IP para tráfego na internet. Se a rede for privada, quando a comunicação vai para a internet, o endereço IP interno é convertido para endereço público. Então, essa é uma rede, né, Network Address Translation, ela atribui, né, a cada empresa um único endereço IP. E essa empresa, então, pode ter a sua rede local. Ok? Então, bons estudos, leiam as apostilas, né, e nos encontramos novamente no capítulo 4.